Tudo bem, pessoal? A gente vai falar agora sobre um assunto que se chama tipos de predicado. Na gramática, a gente tem três tipos de predicado: predicado nominal, verbal e verbo nominal. O que vai denominar a característica de cada um? Fatos específicos, tá? Que eu vou dizer agora. O primeiro, vamos ao predicado verbal. Por que ele recebe esse nome? Porque ele tem um verbo que indica ação. Vamos a um exemplo. O aluno anda pela rua. Quem é o sujeito da frase? Primeiramente. Na maior parte das vezes, o sujeito vai estar no começo da frase. Se eu sei onde está o verbo, a minha dica é coloque em cima do verbo quem ou que. Quem anda pela rua? No caso é aluno. O aluno. Quando é sujeito simples, outra forma de achar o sujeito é colocar na frente um pronome. No caso é o aluno, é ele. Na gramática a gente tem gênero masculino e feminino. Então, ele anda pela rua. Se ele é um pronome, não pode ser verbo. Logicamente o verbo é anda. E o que é o predicado? Tudo que vier completando a frase. O aluno é o sujeito, anda pela rua é o predicado. O que vai denominar a característica dele, o tipo de predicado, é a classificação do verbo. Professor, mas eu ainda não sei se esse verbo é de ação ou de ligação. Retira ele da frase. Se essa frase ficar sem sentido, torta ao seu ouvido, esquisita, esse verbo é de ação. Por quê? Ele é necessário dentro da frase, ele tem que estar dentro para ela ter importância, para ela ficar com conexão. Vamos retirar o verbo da frase. O aluno pela rua. Pela rua o quê? Eu não sei. Então esse verbo é de ação. Por quê? Ele é importante dentro da frase. Ele tem que estar ali para ela fazer sentido completo. Se o verbo é de ação, o predicado é verbal. Tá? O sujeito é simples por quê? É simples porque eu só tenho um na frase. Uma pessoa, um personagem. Para achar se o sujeito é composto, é só usar uma dica que eu costumo aplicar nas minhas aulas. Se eu tenho vírgula separando ou e, ligando duas pessoas, por exemplo, se fosse Ana e Bianca andam pela rua. Tenho duas pessoas diferentes, então sujeito composto. Ou Ana, vírgula, Bianca e Amanda andam pela rua. Se eu tenho vírgula ou e, ligando duas pessoas, sujeito composto. Agora, se eu tenho só uma personagem na frase, logicamente que é sujeito simples. E também se for nome composto. Se for, por exemplo, Ana Paula anda pela rua. Ana Paula é um sujeito só, não são duas pessoas. Não é? Como se eu dissesse assim quando chego na sala de aula: Ana e Paula fizeram a lição. Além do verbo estar no plural, eu tenho duas pessoas aí, porque o e está ligando essas duas. Tá? E o predicado nominal? Ele recebe essa denominação quando eu tenho o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? É aquele verbo que junta o sujeito, liga o sujeito a um adjetivo, uma qualidade do sujeito. Adjetivo pode ser qualidade ou estado emocional. Eu vou dar dois exemplos de predicado nominal com adjetivo. A aluna é inteligente. Quem é o sujeito da frase? Mais uma vez, se eu sei onde está o verbo. E mais outra dica. O verbo de ligação vai ser sempre os verbos ser e estar. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós. Sois, eles ou elas são. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles ou elas estão. Ou os verbos que são sinônimos. Parecer, continuar, ficar e etc. Agora vamos um exemplo prático. O aluno é inteligente. Eu sei que o verbo é o é. Já disse agora há pouco, o verbo ser ou estar. Quem é inteligente? O aluno. Sujeito simples, né? Que é o aluno. E o predicado? Nominal. Por quê? O verbo é um verbo de ligação por quê? Mais uma vez, ele está ligando aluno, que é um sujeito, uma pessoa, com uma qualidade. Se eu digo que alguém é inteligente, eu estou elogiando. Então, o verbo de ligação, exatamente, ele faz isso. Ele liga uma pessoa com uma característica, com um adjetivo. Pode ser, como eu disse, qualidade ou estado emocional. Se o verbo é de ligação, o predicado vai ser nominal, não vai mudar. Se o verbo indicar a ligação, predicado nominal. Se ele indicar ação, verbal, tá? Se ele indicar ligação, ele não vai mudar a classificação, sempre vai ser nominal. Agora, com esse mesmo sujeito, o aluno parece cansado. Ainda não sei como é a classificação do verbo, vamos retirar ele da frase. O verbo é o parece. Aluno cansado. Se eu chego aqui e digo para vocês, o aluno cansado, vocês vão entender, é diferente do verbo de ação, que ele tem que estar presente na frase. Não que o verbo de ligação não tenha importância, tem, mas se eu retiro ele da frase, ela não fica ruim ao meu ouvido. Se eu digo o aluno cansado, o aluno feliz, dá para a gente entender do mesmo jeito. Agora, se eu digo que ele está cansado, estado emocional ou físico também é adjetivo, não é só qualidade. Se eu elogio alguém, é adjetivo. Agora, se eu digo que alguém está cansado, estado físico ou emocional
Também é adjetivo. Então, o verbo indicou a ligação, porque nesse caso o aluno parece cansado. O aluno é sujeito, o verbo é o parecer. Ainda estou na dúvida, tira esse verbo da frase, coloca o ser ou estar. O aluno está cansado, o aluno é cansado. Verbo de ligação, tá? Porque, como eu já disse, tem os sinônimos também nos verbos de ligação. O aluno está cansado. Sujeito aluno, cansado, adjetivo, que é um estado físico, tá? Então esse predicado vai ser nominal. Agora a gente tem o terceiro, um pouco mais complicadinho, mas é fácil de entender também. É complicado assim, à primeira vista, mas não é tão difícil de entender. Os alunos entraram na sala felizes. Lembra que eu disse que adjetivo é qualidade, quando eu elogio alguém, ou estado físico ou emocional. Os alunos entraram na sala. Se a frase terminasse em sala, daria para entender, né? Ficaria como? Os alunos, outra dica que eu dou também. Aí também a gente pode usar o pronome, tá? Se a pessoa entrou na sala, ela se movimentou, né? Então, claramente, é um verbo de ação. Os alunos na sala, não faz sentido nenhum. Então, esse verbo é de ação porque ele vai estar... ele tem que estar presente ali para essa frase ter significado, tá? Senão ela fica desconexa. Agora, se eu digo assim, os alunos, qual o pronome que eu uso para plural? Eles. Se fosse as alunas, seriam elas. Eles entraram na sala. Quando o sujeito for composto, não dá para usar essa dica. Até dá, mas tem que ficar prestando atenção ali na vírgula ou e. Se eu tiver vírgula separando várias pessoas ou e ligando, eu vou ter sujeito composto. Eu posso até usar os pronomes para achar onde está o sujeito, tá? A frase que eu disse agora há pouco. Ana, vírgula, Bianca. Vamos usar outro nome. Ana, vírgula, Bianca e Camila são amigas. Nesse caso, eu poderia colocar elas ali para achar onde estão os sujeitos. Só que seria sujeito composto, por quê? Pelo fato da vírgula existir ali separando as pessoas e o e também ligando, tá bem? Então, voltando aqui à explicação do terceiro tipo de predicado, que é o chamado verbo nominal. Por que ele recebe esse nome? Porque ele tem um verbo que indica ação, mais uma qualidade do sujeito, ou estado físico ou emocional. Os alunos entraram na sala e estavam felizes. Se a frase terminasse, os alunos entraram na sala, a gente conseguiria entender perfeitamente. Quem entraram na sala? Os alunos. Sujeito simples porque, apesar de estar no plural, né? Essa é outra dica. Apesar do verbo estar no plural, os alunos, eu uso o pronome eles, tá? São eles. Não é sujeito composto nesse caso. Tem valor de um pronome só. Eles entraram na sala. Se a frase terminasse em sala, seria um predicado verbal, porque tem um verbo de ação, né? Daria para entender perfeitamente. Só que além de sala, eu tenho no final felizes. Felizes não pode estar sendo ligado à sala, porque além de sala estar no singular, é um substantivo feminino. Tá, professor, não feliz poderia ser feminino também, né? As meninas estão felizes, certo? Só que nesse caso, é outra dica, além está no feminino, tá? Perdão, a palavra sala. Claro que feliz pode estar ligado à sala, como eu já disse. Só que sala está no singular e feliz no plural. Isso se chama concordância nominal e verbal. Tudo na frase tem que estar encaixado. Se eu digo, num outro exemplo, antes de voltar na explicação, o aluno entrou na sala. Tudo nessa frase está concordando. Por quê? O aluno, que é o sujeito, está no sujeito simples. O verbo está no singular, né? Ele está concordando com o aluno. Então, tudo na frase tem que estar concordando. Concordância verbal é o verbo concordar com o sujeito e o sujeito concordar com o verbo. O nome é disso que vem nominal. O aluno, estou nominando alguém. E o verbo, a concordância verbal, isso ele tem que estar conectado com o substantivo. Tudo tem que estar concordando. Tanto o sujeito tem que estar no singular como o verbo. Ou o sujeito no plural e o verbo também. Então, nesse caso, os alunos entraram na sala felizes. Sempre que eu tiver um verbo de indicação, porque se a pessoa entrou na sala, se os alunos entraram, eles se movimentaram. Sempre que eu tiver um verbo que dá a ideia de ação, mais uma qualidade do sujeito, que mais uma vez, adjetivo pode ser eu elogiar alguém, fazer um elogio, ou um estado físico ou emocional. Se eles entraram na sala felizes, é um estado emocional, concordo? Então, sempre que eu tiver um verbo que indica ação na frase e um adjetivo no final, antes desse adjetivo eu coloco e estava ou e estavam. Nesse caso, como está no plural, felizes, e estavam.
Vamos fazer junto. Os alunos entraram na sala e estavam felizes. Dá todo sentido, né? Faz todo sentido a frase, certo? Exato. Então aí a gente achou o terceiro predicado. E sempre é uma dica dessa. Tem um verbo com indicação na frase, mais um adjetivo no final. Coloca antes desse adjetivo estava, se tiver no singular, ou estavam. Tá? Que a frase poderia ser: o aluno entrou na sala feliz. O aluno entrou na sala, indica movimento, e estava feliz. Se fizer sentido, a gente acha o terceiro predicado, que é chamado de verbo nominal. Por quê? Nesse caso, na frase que eu fiz agora há pouco. Os alunos entraram na sala e estavam felizes. Sempre que tiver, mais uma vez, um verbo com indicação, mais um adjetivo no final, que lembrando mais uma vez, adjetivo é qualidade, elogio a alguém, ou estado físico ou emocional. Sempre que eu tiver um verbo com indicação e um adjetivo no final, eu coloco e estavam antes desse adjetivo, ou estava, se tiver no singular. Aí eu acho o terceiro predicado, tá? Que é o predicado verbo nominal. Tá bem, pessoal? Então eu vou parando por aqui e se inscreva no canal, tá? Dá uma força lá. E nas próximas aulas a gente vai debater mais assuntos, tá? Relacionados, como eu já disse nos primeiros vídeos, relacionados à gramática e à literatura, tá? A brasileira e a mundial, tudo bem? Um abraço.